Essa é a LC14S, lava-louça de 14 serviços da Continental. Recentemente avaliamos ela por aqui. Sou Cirilo Carvalho e hoje vamos passar pelos principais detalhes dela: limpeza, desempenho, segurança, design e acabamento, para vocês conhecerem melhor o produto. Vamos lá! Atualmente essa é a única lava-louça da Continental, produto aí de 14 serviços, num tamanho global, conjunto inteiro metálico nas laterais, na frente, na mesma pintura da lateral da frente. É um cinza metálico meio prateado, mas bem diferente do inox e do alumínio. Então se você colocar lado a lado, vai parecer um pouco mais bege. Assim mesmo me agradou bastante a cor. No painel e no topo são peças plásticas pintadas na mesma cor do corpo. Casou muito bem as cores, por sinal. E aqui no centro, onde fica a interface, é um acrílico preto. A linguagem do produto segue o padrão da Continental, em branco e alaranjado, tom mais descontraído assim. Tá ligando aqui, os LEDs também são em alaranjado e o display aqui, mostrando o tempo, também é laranja. O conjunto tem 6 botões para fazer todo o controle da unidade. São push buttons, não são touch. Então, eles são levemente salientados. O primeiro botão é para ligar e desligar a lava-louça. O segundo é para selecionar os programas. São 6 programas diferentes, sendo Eco, Intenso, Normal, Delicado, Ciclo Rápido e Aquajet, que nada mais é do que um enxágue. Ao lado fica o botão para higienizar, 70 graus, que mostra no painel. E no lado oposto, os extras, que seria secagem extra, travar o painel e aí adiar o início. Nesse programa você pode selecionar de 1 em 1 hora até 24 horas para postergar o início do ciclo. O último botão para você dar play ou pausar seria o equivalente a você abrir a porta, que também pausa, mas caso você queira deixar todo o conjunto fechado, é só pausar e depois dar play quando você quiser que ela volte a funcionar. A porta em si é um pouco menor do que a lateral. É normal esse tipo de coisa, porque a porta precisa vestir o corpo quando abrindo a porta. A ELS, produto que a gente recentemente avaliou, ela é um pouco diferente, ela ficava na mesma linha, mas embaixo ela dava uma baulada. Pessoalmente me agrada mais esse tipo de conjunto, que não tem essa parte torta embaixo, mas vai muito de gosto. Internamente, o conjunto tem a estrutura inteira de inox por dentro, exceto embaixo, que é plástico. No geral, o acabamento do conjunto é bem bom, não teve nenhuma deformação, seja no plástico, seja no metal. Tem alguns parafusos aparentes, é normal em lava-louças isso. O conjunto tem basicamente 160 litros internamente, tem 2 gavetas, e aqui eu já tenho algumas louças aqui, mas era mais para dar algumas demonstrações, panelas na frente, alguns pratos e aqui algumas xícaras. Diferente do ELS, que tem 3 prateleiras, uma específica para talheres, aqui os talheres estão distribuídos em 2 partes, uma peça pequena aqui, para colocar alguns talheres, e um cesto removível, que está aqui no centro no momento, mas não necessariamente precisa ficar no centro. Ele pode ser relocado em outras posições, apesar de que aqui no centro agradou, só que tem que ter um jeitinho para encaixar, para ficar bem posicionado. Ela tem 2 aspersores, um na prateleira de cima, apontando para cima, e outro embaixo da prateleira inferior. É bem tradicional essa configuração de aspersores. A maioria das lava-louças você vai ver pelo menos um aspersor embaixo da segunda prateleira e outro embaixo da inferior. Então, nada demais para se citar aqui. Na questão das prateleiras em si, ela é mais simples do que a ELS. Em termos de estrutura já é, mas também na forma como você consegue configurar para poder colocar outros objetos aqui dentro. Assim, a ELS já tem 3 prateleiras, então tem um pouco mais de espaço para talheres sem necessitar do cesto. Aqui o cesto é bom, a qualidade dele é boa. É prático de você carregar e ele tem furos aqui para tentar separar um pouco dos talheres. Grande parte das vezes, quando você estiver usando talheres finos, vai atender muito bem. Acho um pouco chato organizar aqui, mas tudo bem, isso é questão pessoal. O que incomoda é quando você coloca talheres que são um pouco grossos na empunhadura. Nesse caso esse aqui é até meio fino, ele entra fácil, mas para sair às vezes é chato. Então às vezes ou você puxa vários talheres juntos, não é muito prático. Assim mesmo você consegue abrir ela e deixar ela totalmente aberta. E você pode colocar muito mais até se quiser. Grande parte das vezes eu uso ela aberta. Agora, tirando isso aqui de lado, vou tirar para mostrar. Aqui a gente tem o espaço para pratos. Essa
parte traseira você consegue baixar para conseguir colocar panelas, então é útil, você consegue ter um pouco de versatilidade aqui. Na frente já é uma configuração fixa. E na prateleira superior você tem menos versatilidade ainda do que o Elvis. Aqui você tem um espaço para os talheres, mas se você deixar nessa posição onde está a prateleira, ela é um pouco limitada na altura, então você não vai conseguir colocar objetos tão grandes embaixo, com facilidade pelo menos. O espaço está considerável, mas não é muito prático. Aqui, se você tiver objetos pequenos, você consegue baixar e aí colocar xícaras menores ou de repente algumas colheres aqui e colocar peças menores embaixo. Essa é praticamente a configuração que você tem nessas duas gavetas, exceto a posição dessa gaveta superior, que você também consegue baixar, mas aí é manual. Você tem que tirá-la inteira e depois colocá-la no trilho de volta mais baixo. A gaveta de baixo, ela desliza bem, mas você sempre tem que trazer ela bem reta. Se ela sair um pouco do trilho na saída, ela vai acabar caindo fora. Isso é algo que não agradou muito. Seria interessante ela sempre correr com facilidade. Ela tem uma folga grande que pode às vezes sair, mas você tem que trazê-la de volta para dentro e encaixar. Ela tem um espaço para detergente e para líquido secante, muito parecido com todas as lava-louças que tem no mercado. Depois de alguns minutos ela vai abrir a porta do detergente e jogar na louça. Nada demais aí, gente. Ela vai avisar no painel quando está acabando o líquido secante e grande parte das lava-louças também faz isso. Algo legal aqui é que ela avisa também quando não tem água e usa do display para também trazer alguns outros avisos, caso ela tenha vazamento, caso tenha algum problema eletrônico. Então é algo interessante para a comunicação com o usuário, caso tenha algum problema. Quando se tratando de desempenho, a gente fez vários testes por aqui. Por sinal, algo interessante para mencionar, no manual do conjunto vem vários detalhes do consumo dela, consumo de água, consumo de energia, como funcionam os ciclos e o tempo que leva cada um. Bem interessante, quando a gente fez os testes aqui, consumiu um pouco menos de água, um pouco menos de energia, só que de repente os testes deles são com a carga cheia. 14 serviços, todas as peças presentes na unidade, o que acaba realmente gerando um consumo maior para conseguir aquecer todas as peças e até a água que fica remanescente nas peças. Assim mesmo, os testes que a gente fez aqui foram com 6 serviços, que já é bastante, mais de 70 peças, então equivalente a muitas casas com uma louça diária. No intenso, foi onde a gente teve o maior consumo de energia, maior consumo de água, ciclo praticamente mais longo também, mas também teve o melhor desempenho. E impressionou o desempenho dela nos nossos cálculos aqui. A gente faz uma análise se ficou sujeira, se foi transferida a sujeira de um prato para o outro, ou de repente que só ficaram gotas e secaram, deixaram marca nos talheres. Cada um ganha uma nota e tem uma ponderação em todo esse processo, e nesse quesito a Continental bateu 90%, 5 pontos acima da Elsa que a gente já tinha testado anteriormente e que já tinha saído muito bem. Nesse caso só ficaram 2 peças com um pouco de sujeira. Só lembrando, gente, aqui a gente coloca várias sujidades diferentes e não limpa nada, deixa os pratos secarem sujos para depois colocar na lava-louça. Então é um teste agressivo com feijão, manteiga, geleia, farinha com feijão, café, leite, tudo que a gente tem normalmente no dia a dia da nossa louça, a gente coloca aqui seco para forçar o conjunto a demonstrar sinais de sujeira. E eles são muito bem. No teste normal, ela teve um consumo um pouco mais baixo, 20% mais baixo, e ela conseguiu entregar um resultado bem positivo, só 6 pontos abaixo do teste intenso. Então, para aqueles que estão com uma louça do dia a dia, pode ser bem interessante. Agora, onde ela penou mais foi no ciclo Eco. É um ciclo mais econômico e nesse conjunto eles realmente são bem drásticos na economia. Ficou perto de 45% de economia de água e de energia, só que aí caiu praticamente 15 pontos do intenso para o Eco. Então tem que ser uma carga muito pouco suja para ser interessante usar essa combinação. Grande parte das vezes vale mais a pena gastar um pouco mais de energia, mas ter toda a louça limpa. Considerando as duas opções diferentes de ciclo, ou que podem ser combinadas com os ciclos normais, é o Higienizar 70 e o Extra Seco. O Extra Seco é para ser aplicado no enxágue final, ou na secagem basicamente, e o Higienizar é aplicado na lavagem. Porém,
quando a gente fez os testes aqui, o higienizar teve o mesmo comportamento do extra seco. Inicialmente achamos que de repente a gente tinha confundido, que quando você aperta um botão, ele cancela o outro. Se eu apertar o extra seco, ele cancela o higienizar 70 e vice-versa. Mas realmente o ciclo é o mesmo. Pareceu algo mais para marketing. Mas sinceramente, gente, 70 graus é o que bate o extra seco na secagem. 70 graus, ela iria bater na lavagem. A higienização eu acho que vai acontecer da mesma forma se você lavar numa temperatura mais baixa e no final você aplicar os 70 graus para secar. Algo que chamou bastante atenção foi o ruído da unidade. A gente acabou colocando ela na bancada poucos dias depois de tirar a ELS e foi bem impactante para dentro do laboratório já, porque ela é muito mais barulhenta. A chapa de inox atrás, ela não tem nenhuma proteção e os aspersores movimentam a água com grande velocidade. Então, o impacto da água na chapa metálica gera bastante barulho. A ELS tinha uma proteção atrás e com isso continha muito o ruído. Chegou a dar mais de 10 dBA desta para a ELS. Então, para quem está buscando um produto menos ruidoso, a ELS é bem mais interessante que a Continental. Agora, quando se tratando de limpeza, essa pintura externa do conjunto é muito boa. Ela não deixa nada de marcas de dedo. O pano úmido vai limpar ela por completo. A única parte que tem que cuidar mais é nessa área acrílica aqui. O preto vai evidenciar riscos com facilidade e tem que cuidar também com essas frestas, que aqui tem acesso interno, também vai ficar acumulando sujeira com facilidade. Internamente, o conjunto inteiro de inox vai estar praticamente sempre limpo. Na base aqui tem o filtro, como em grande parte das lava-louças, e essa peça é fácil de remover. E para fazer a limpeza com o filtro interno também é bem fácil. Passando uma escovinha é possível limpar a tela com facilidade. Fácil de encaixar também, a tela de inox ali em cima também dá para limpar por completo. Em geral, gente, para lavar louça é basicamente essas peças que você tem que limpar, porque ela naturalmente vai se esfregando toda vez que você usa. Quando se tratando de segurança, o cabo tem quase 1,5 m de comprimento, então facilmente vai se chegar em alguma tomada da tua cozinha. A estrutura aqui suporta peso pra caramba na porta, ela tem um contrapeso lá, então mesmo que você traga quilos e quilos nas bandejas, ela não vai tombar para frente e ela não esquenta nas laterais e nem na porta da frente. Pelo menos nada algo agressivo que possa queimar quando encostando, mesmo quando trabalhando em temperaturas bem altas para secar. Só vale cuidar quando abrindo, de repente, logo depois de passar pelo ciclo de 70 graus, porque a temperatura vai estar bem alta. Agora, ela só avisa que termina o ciclo quando já passa um bom período da secagem, então internamente não vai estar nem perto dessa temperatura que ela atinge quando seca. Por sinal, gente, na questão de tempo, de todos os testes que a gente fez aqui, ela entregou em menos tempo do que ela demonstra, mas assim mesmo nos ciclos longos, 3 horas, perto de 3 horas, então é o tipo de produto que tem que deixar e esquecer. No geral, gente, esses são os principais detalhes da Continental LC14S, produtinho aí interessante, com um ótimo desempenho. Comentem aqui embaixo se é algo que interessaria para vocês. A avaliação completa está no site da Arpige, gente. Caso falte alguma coisa aqui, com certeza vai estar lá. Não se inscrevam de assinar o canal e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!